Estamos aqui então agora para falar sobre a cidadania de um brasileiro ou de um estrangeiro, e quem vai nos ajudar, nos trazer as informações sobre esta questão é o Dr. Sérgio Pereira Diniz Botinha, advogado na área de Direito Internacional, já esteve conosco aqui em outras ocasiões. Muito boa tarde ao senhor, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Justiça na Tarde e seja bem-vindo então. Ô Lucas, eu que agradeço aí a oportunidade de falar com vocês. Você vê aí que a Polícia Federal regularizou, né? Um dos tópicos que discutimos foi a emissão dos passaportes. Exato. Finalmente regularizaram. Não creio que deverá tomar muito tempo a regularização, não, porque tem informações que os pedidos normalmente são na faixa de 8 mil por dia e eles têm capacidade de 15 mil processamentos de passaporte por dia. Então esse saldo aí vai servir para regularizar a situação. Creio que dentro em breve estará regularizada essa situação no mesmo prazo, né, de emissão antigo, as novas emissões aí de passaporte. Nossa, é um alívio ouvir isso, hein? Não que eu esteja precisando, porque recentemente eu renovei o meu passaporte, mas para o pessoal que ficou na mão aí com essa suspensão, a notícia parece muito bem-vinda, hein, doutor? O pessoal aí agora deve ficar atento para evitar, né, Lucas, que ocorra novamente o despreparo, né, das emissões, e, enfim, mas para quem estava precisando do passaporte, essa situação pode se tranquilizar. Foi regulamentada, né? Voltou a emitir o passaporte e o déficit não vai durar muito tempo, não. Maravilha. Podem ficar mais tranquilos. Ótima notícia. E, doutor, a gente falava um pouco antes com a doutora Elisa Ribeiro sobre justamente a figura do passaporte, o que ele representa, quem pode possuir ou quem tem o passaporte, em que situações tem o passaporte cassado ou recolhido. E agora eu queria avançar um pouco na nossa conversa aqui com o senhor, perdão, para falar sobre a cidadania, né? Porque volta e meia, e aqui no Brasil, como o país teve sua povoação muito ligada à questão da migração, né? Em determinado momento mais recente, digamos assim, muito ligada, por exemplo, à Europa, com a vinda de italianos, notadamente nessa questão da cidadania, é uma migração importante hoje, porque é comum a gente ouvir de pessoas próximas que estão entrando com o processo ou buscando informações e dados necessários para tirar a dupla cidadania, ou seja, conseguir o reconhecimento da cidadania italiana. Esse não é o único caso, né? E eu gostaria que o senhor falasse, então, para começo de conversa para a gente, em termos gerais, o que é necessário, segundo a nossa legislação, para que um brasileiro possa ter o direito à dupla cidadania, e se há algum tipo de restrição em relação a países específicos em relação a esse tema? Bom, Lucas, a cidadania realmente é um tema fascinante do direito internacional, e sempre ela tem que ser vista sobre sempre dois âmbitos: o âmbito brasileiro e também o âmbito daquela ordem jurídica que o cidadão quer obter a naturalização. No caso, realmente, como você disse, o Brasil conta com uma população de imigrantes ou descendentes de imigrantes substancial. Realmente o país tem a origem da sua população, ela remonta a uma data bem breve, uma pouca data, né, a cidadãos da Europa, né? Então você tem uma população imensa com essa descendência no Brasil. Então, até uma informação interessante é que no Brasil existe a maior população italiana fora da Itália, de descendentes italianos. Então, realmente tem esse lado, essa questão de ser um povo novo, né, jovem ainda, e tendo sido habitado por europeus, e tem algumas outras nacionalidades também, no caso a japonesa, por exemplo, em São Paulo, né, tem uma grande comunidade descendente de japoneses,
né? Então, realmente, o Brasil possui um número grande de pessoas que têm essa aptidão a adquirir uma nacionalidade outra que não a brasileira, né? A italiana, como você disse, ela é um número, né, considerável. Você tem também pessoas com direito à nacionalidade portuguesa, francesa, alemã, né? E japonesa também, como comentávamos. Hoje em dia já tem uma miscigenação maior com os Estados Unidos da América, que também é um país que recebeu muita influência de imigrantes, né? Mas então já tem esse intercâmbio de naturalização de brasileiros nos Estados Unidos e vice-versa também. Então, realmente, de fato, o Brasil, muitos brasileiros contam com essa aptidão. Uhum. E há por parte do Brasil, e eu não sei se em outros países a abordagem é diferente, mas a possibilidade de que um cidadão brasileiro possua a dupla cidadania, né? Ou seja, ainda considerado um cidadão brasileiro, mas também um cidadão de outro país, como inclusive a gente falava aqui daquele curioso caso do Henrique Pisolato, né, que se utilizou do passaporte italiano de um irmão já falecido para deixar o país. Ele que também é possuidor da cidadania italiana. Agora, como trata a nossa legislação essa questão da dupla cidadania? E por curiosidade, há países onde não é possível que um cidadão daquele local possua uma dupla cidadania se tiver ascendência de outra nação? Existe sim. O Brasil, na verdade, ele permite a dupla nacionalidade quando a outra nacionalidade ela é originária, né? A pessoa veio com aquele direito, não foi uma nacionalidade adquirida, uma naturalização. Então, o Brasil permite a dupla cidadania, sim, né? Desde que ela seja originária, e se ela for adquirida, você, por exemplo, foi para os Estados Unidos e adquiriu a naturalização americana, poucas pessoas sabem dessa informação, você corre o risco de perder a nacionalidade brasileira. Então, quando você adquire uma segunda nacionalidade, pode vir a perder a nacionalidade brasileira se ela for adquirida. Não for originária, for uma naturalização adquirida, por exemplo, por residência, né? Você pode vir a perdê-la. Isso aconteceu até num caso que discutimos outro dia, que serviu para extraditar uma brasileira. Foi o primeiro caso de uma brasileira, né, que havia sido extraditada. Ela foi extraditada porque perdeu a nacionalidade brasileira. Mas então você pode perder nesse caso. A nacionalidade originária, o Brasil permite a dupla nacionalidade. E existem países que não admitem também a dupla nacionalidade. A Alemanha, eu sei que é um país desse rol, que se você adquirir a nacionalidade brasileira, pode perder a alemã. Eu já tive casos no escritório, um alemão que estava na dúvida se corria atrás de adquirir a nacionalidade brasileira com medo de perder a alemã. Nesse caso até específico, ele quis perseguir a nacionalidade brasileira, tinha uma convivência grande aqui no Brasil, uma significação da nacionalidade brasileira era importante para ele preferiu a brasileira. Mas na Alemanha a Alemanha é um caso de país que não aceita a dupla nacionalidade. O Brasil aceita se for originária. Se for adquirida, tem uma restrição aí que pode vir a ser perdida a nacionalidade brasileira. Agora, outra curiosidade sobre o tema há diferentes tratamentos nas legislações ao redor do mundo sobre como se pode considerar ou o que faz com que uma pessoa seja considerada cidadão do determinado país, né? Há diferentes abordagens e diferentes formas de encarar isso, né? Ou seja, pelo simples nascimento no território ou pela linha sanguínea, há tratamentos distintos, né? Sim, exatamente. São os critérios principais, né, na definição do caractere nacionalidade, o ius soli e o sanguíneo, né?
No Brasil, nós temos um sistema misto, que se você nascer no Brasil é brasileiro, e também se você nascer de pai e mãe brasileiro. Então você tem um sistema misto aqui no Brasil, mas em vários países, cada país tem o seu sistema, né? Alguns privilegiam o ius sanguíneo, né? A Itália, por exemplo, se não me engano, é um país que privilegia o ius sanguíneo, que é o sangue. Até uma das nacionalidades mais fáceis de ser adquirida, não por menos, por isso o Brasil é a maior comunidade italiana fora da Itália, mas porque não é tão difícil, basta você ser descendente do italiano. Até a portuguesa também pode, mas tem que ser geração por geração, ou seja, você tem que pegar do seu pai tem que pegar do avô, você não pode normalmente, por exemplo, pegar direto do bisavô, como se pode na italiana. Então você tem que, geração por geração, uma tem que ir passando para a próxima. A italiana é mais fácil, então o requisito tem menos requisito para obter a italiana. É mais fácil a italiana do que a portuguesa aqui no Brasil, curiosamente. Temos a descendência portuguesa muito forte, né? Fomos colonizados, mas a italiana é mais fácil por causa dessa questão. Você pode passar gerações. Então, sim, de fato, essa questão é fascinante no direito internacional. As nacionalidades, né? Porque nacionalidade é aquilo que, pela lei de um determinado país, aquele país reconhece no indivíduo como sendo uma essência importante e que faz com que aquela pessoa seja identificada com aquela nacionalidade. É muito interessante. Agora, por exemplo, a nacionalidade aqui no país, ela, por exemplo, para concorrer a alguns cargos públicos, por exemplo, de presidente da República, para senador ou governador. Exato, a pessoa é exigido que o candidato ou a candidata sejam brasileiros natos, é isso? Ou seja, nascidos aqui. Sim, no caso de cargo ao presidente da República, se eu não me engano, o ministro do Exército, se não me falha a memória, precisam ser brasileiros natos, porque aí é um cargo, o presidente da República tem que ser brasileiro nato. Mas os demais cargos não podem ser de brasileiros, desde que naturalizados. Existia uma demanda grande, né, para que se permitisse o maior número de cargos públicos para estrangeiros, inclusive concurso público, mas isso foi uma demanda, chegou a constar no texto do novo Estatuto do Estrangeiro. Esse texto foi para sanção do presidente da República, acabou de ser sancionado, não está nem ainda em vigor, que está na vacatio legis, mas foi vetada a parte que permitia o estrangeiro participar de concurso público. Então havia uma demanda nesse sentido e houve uma restrição para o presidente da República. Então precisa ser brasileiro, ainda que naturalizado, para poder participar de concurso público, em alguns casos, como por exemplo de presidente da República mesmo, só o brasileiro nato poderá exercê-lo. Assim como o ministro também aqui do Supremo Tribunal Federal, né? Precisa ser um brasileiro. Ministro do STF também. Exato. Perfeitamente. Dada a importância aí da questão, né? Do cargo e estrategicamente para a soberania nacional, né? Exatamente. Bom, doutor Sérgio Pereira Diniz Botinha, advogado especialista na área de direito internacional, eu agradeço mais uma vez pela disponibilidade do senhor em participar aqui do Justiça na Tarde, trazendo importantes informações para o nosso ouvinte. Uma boa tarde para o senhor, até a próxima. Eu que agradeço, um grande abraço.